Saudações à luz, uma boa semana para todos. Hoje vamos dar continuidade aos estudos do livro Além do Karma. Estamos hoje entrando na última parte do livro, no último capítulo, a parte 5. E o primeiro item que nós vamos estudar da parte 5 deste livro é o karma na vida dos planetas, o karma dos reinos em evolução no planeta Terra, tá? Então este é o assunto principal para esta parte do livro, a parte 5. Quem ainda não assistiu às outras partes do livro pode acessar no nosso link, né, na playlist, o item expansão de consciência, né? Ali estão todas as palestras deste livro. Este livro, então, como nós falamos, tem o título principal é Além do Karma. E a autoria é de José Trigueirinho Neto, um filho da luz, um filho do Cristo que esteve encarnado na Terra e deixou um trabalho muito abençoado para todos nós. Ele é um dos filhos do Cristo que conseguiu cumprir uma missão divina e de luz aqui na Terra, com a hierarquia do Cristo cósmico. Então, nós temos o Instituto Luz, tem como base essencial dos seus trabalhos as obras de José Trigueirinho Neto e todo o nosso trabalho de meditação, oração, introspecções e conexões com as hierarquias, o nosso trabalho de preparação interna de conexão com as hierarquias, certo? Bom, então vamos falar desse assunto que é extremamente importante, principalmente neste momento que nós estamos vivenciando aqui na Terra, um momento de grande mudança, de evolução, mudança de ciclo. Nós estamos saindo do ciclo da era de peixes para a era de aquário, né? É uma era de muita cura, de muita evolução, de muito desenvolvimento de uma consciência espiritual mais elevada. Mesmo diante desses desafios que nós estamos percebendo, né, desafios na matéria, que parece, né, dá-se a entender que parece que a gente não tem muita saída, né? Parece que esses ensinamentos, essas orientações, essas instruções parecem ser bastante desafiadoras de colocá-las em prática e às vezes parece até impossível, mas não é, tá? Isso tudo que a gente estuda, o que foi nos deixado pela hierarquia, a partir então do trabalho evolutivo que José Trigueirinho Neto fez aqui e outros filhos da luz que estiveram conectados a ele, né, no período quando ele esteve encarnado, e então se desenvolveu muitas obras muito sérias e muito íntegras, né, nos seus conhecimentos. Então, quando ele esteve aqui, né, então já é vamos dizer assim, a missão que ele cumpriu, as tarefas que ele cumpriu, já demonstra que sim, que é possível nós conseguirmos colocar em prática muitos ensinamentos com as hierarquias, que é sim possível nós vivermos um outro estado de consciência neste mundo, mas realmente para conseguirmos realizar este tipo de evolução, uma evolução baseada na energia de Cristo, realmente exige
uma tomada de consciência muito grande, um alinhamento muito grande e um desenvolvimento de uma integridade espiritual também muito grande para conseguir se colocar estes ensinamentos em prática. E sim, é possível, tá? Embora que existam muitas outras almas que ainda não despertaram para esse caminho evolutivo, mas nós também sabemos que elas podem não ter despertado do ponto de vista da matéria, mas a alma despertou. E quando a alma desperta, é uma questão de tempo para que a personalidade humana sinta a necessidade de buscar um caminho evolutivo elevado. Então, diante disso, a hierarquia, o plano divino, Cristo, Jesus, Samana, Mãe Maria e toda a hierarquia da cura cósmica, da energia da cura cósmica, da energia das forças do Cristo cósmico, sempre estarão conosco aqui, trabalhando esse despertar dessa consciência mais elevada e sempre nos darão grande suporte espiritual, tá? Sempre que eu me refiro é até o período que está destinado para este planeta sair dessa condição densa e ir para uma condição sutil, certo? Este é um plano do governo celeste central, ele é um plano de hierarquias imateriais suprafísicas, portanto, todo este trabalho de alinhamento, de sutilização da nossa consciência, de nós nos tornarmos almas mais brandas, pacíficas, equilibradas e em sintonia com uma vida mais harmônica, isso está em andamento, tá? Mas é claro que sim, temos grandes desafios ainda para nós superarmos neste mundo, né? E sim, existe um número muito importante de almas que ainda estão bastante desorientada, desencaminhada, né? Mas não é porque existe um número grande de pessoas que estão desorientadas que eu não vou fazer a minha parte, que eu não vou me alinhar, que eu não vou me dedicar, né? Eu vou me dedicando, eu vou me empenhando, eu vou me estruturando numa nova vida, em um novo estado de consciência, e automaticamente esse meu trabalho interno, ele vai começar a emanar, ele vai começar a vibrar, ele vai começar a atingir positivamente todas as pessoas nos lugares aonde eu estiver morando, trabalhando, onde eu estiver convivendo, no meu ambiente familiar, social e assim por diante, tá? E é assim que funcionam as coisas nesse mundo. É de uma maneira calma, de uma maneira passo por passo, trabalhando muito o nosso equilíbrio interno, muito uma seriedade e um compromisso de uma evolução interna, que ao redor tudo gradativamente vai tomando um outro rumo, ok? Bom, então, diante dessa questão, sim, nós vamos tratar hoje desta parte do livro, o karma na vida dos planetas, e vamos então entender um pouquinho mais a estrutura de vida nesse mundo, que a hierarquia da luz, a hierarquia do Cristo cósmico, as hierarquias da cura cósmica, as hierarquias que atuam com a evolução desse planeta estão dando atenção, estão dando prioridade, estão dando foco para o resgate e o desenvolvimento dessas vidas em evolução no planeta Terra, desses reinos que estão em evolução no planeta Terra. Vamos ver quais são esses pontos. Bom, vejam ali na lâmina, né?
Vejam que ali nós temos, então, a figura, né? É uma figura muito... Olha, aqui tem o reino animal, nós podemos identificar aqui o reino vegetal, está aqui com as plantas, aqui o reino mineral, né, a pedra. Faltou o reino humano, não está ali o reino humano, né, mas não tem problema. Então, a vida no planeta Terra, ela é subdividida em reinos de desenvolvimento, tá? O reino humano, ele é o reino que trabalha, que está aqui vivenciando um karma individual e coletivo. E todos nós estamos aqui vivendo na superfície desse planeta, encarnados em um corpo físico, respondendo por um karma individual, que também é um karma coletivo. Na aula número 2, na parte 2 do livro O Além do Karma, nós tratamos sobre isso. Nós tratamos sobre o karma planetário, tá? E como que nós, seres humanos, estamos envolvidos neste karma. Então, todos temos um karma individual. O que é um karma individual? São as ações minhas, as minhas ações internas, as escolhas que eu fiz nesta existência, as escolhas que eu fiz em existências passadas, a minha história pessoal aqui, tá? Tudo que eu fui fazendo, todas as ações que eu fui gerando, as omissões que eu também fui desencadeando na minha vida, tá? Os pensamentos, os sentimentos, as atitudes, tudo que eu fiz, eu como ser individual, né? As escolhas que eu fui fazendo e o quanto essas escolhas foi me prejudicando e prejudicando outras pessoas, certo? Isso é um karma individual. Mas dentro de um karma individual, nós também respondemos por um karma coletivo, tá? Então, um karma coletivo, ele já engloba, por exemplo, um karma de uma cidade, um karma de uma região, o karma de um estado, o karma de um país, certo? Nós falamos isso lá na parte 2 deste livro, tá? Dão uma olhadinha lá e retomem se vocês quiserem, tá? Mas o que significa? Vamos relembrar rapidamente o que é um karma coletivo. Um karma coletivo significa que um grupo de almas está envolvidos em problemas similares, em situações negativas. Um grupo de almas possui um envolvimento negativo com uma determinada situação, certo? Bom, vamos então dar um exemplo concreto. O karma do Brasil. Em termos, vamos pensar assim, planeta Terra, países, Brasil. O caso do karma coletivo da população brasileira. O karma da população brasileira também ele é subdividido em karmas por regiões, região sul, região sudeste, centro-oeste, nordeste e assim por diante. E dentro dessas regiões nós também temos os estados, as micro-regiões nesses estados. Então algumas pessoas, elas convivem em cidades, estão morando em cidades, morando em regiões, né, pensando no karma coletivo do Brasil, onde as pessoas possuem certas características comportamentais, né? Por exemplo, aqui na região sul do Brasil, né, existe um karma coletivo que é de matança de animais. Existem os frigoríficos, né? E existe então esse karma muito grave que todos nós que estamos encarnados e residindo na região sul do Brasil respondemos por esse karma, tá?
é o karma da morte de animais, certo? Então isso é algo que todos respondemos, mesmo que, por exemplo, a gente não se alimente de carne, né? Que existem pessoas que já estão tomando consciência dessa situação e não estão mais se alimentando de proteína de origem animal, a carne principalmente, né? Então isso já é uma tomada de consciência, isso já significa que a pessoa já deu um passo no seu processo evolutivo para ela não se alimentar mais da dor que um animal sente quando ele está sendo abatido, certo? Então, esse é um exemplo que eu estou trazendo de um processo de um karma coletivo. Existem muitos outros, né? Muitos outros karmas no mundo todo, no Brasil todo, na região, nas regiões todas, nos estados todos, do Brasil, né? Existem algumas regiões que é o desmatamento, né? A matança das árvores, a matança do reino vegetal, né? Existem regiões do Brasil que são grandes produtoras agrícolas, né? Então elas têm uma faixa muito extensa de produção de grãos, né? Ali também elas usam muito veneno, né, ou agrotóxico. Eles deram um nome, né, para não falar veneno. Então, os agrotóxicos ali são utilizados em larga escala, né? Muitas regiões do Brasil mantêm, inclusive, produtores, trabalhadores, melhor falando, né? Trabalhadores em estado de semi-escravidão ou escravidão, né? Até uns anos atrás tinha-se bastante esta situação aqui, né? Volta e meia apareciam no noticiário, né? De determinadas regiões onde tinham grandes fazendas, grandes produções, né? De alimentos ou de outros produtos, né? Na área da agricultura, as grandes fazendas, existiam então situações de escravidão, né? E então este é mais um exemplo de um karma que o Brasil possui, tá? Então é isso, nós almas, seres espirituais que estamos em um corpo encarnado no planeta Terra, e aonde nós estamos encarnados, nesta região, existe uma característica de comportamento das pessoas, tá? E essas características negativas representam o karma coletivo, certo? Bom, então esse é o karma do reino humano, um reino que é bastante transgressor em relação às leis divinas, ou seja, é um dos reinos que menos conseguiu evoluir aqui na Terra, tá? Nós temos um trabalho de longuíssima data nas próximas etapas de evolução para conseguirmos saldar os nossos débitos aqui, certo? Que cada um vai despertando, vai compreendendo, vai, né, tentando se equilibrar e buscando, né, da melhor forma possível a sua evolução, tá? Porque a evolução ela é individual, mas a gente pode sim cooperar com uma evolução coletiva. E sim, nós temos um grande débito a saldar com este planeta, tá? Porque o karma do planeta Terra é um karma, um dos mais densos, ou seja, o planeta Terra é um dos planetas que mais está atrasado em seu processo evolutivo no sistema solar, tá? As almas desenvolveram-se muito nos aspectos tecnológicos, mas praticamente quase nada no aspecto de relacionamento humano,
harmônico, equilibrado, relacionamento espiritual e conexão espiritual, divina e cósmica, então, é para um número muito pequeno de seres humanos, tá? Mas sim, nós estamos periodicamente sempre recebendo impulsos de cura da hierarquia, e sim, a gente pode estar hoje tendo os primeiros passos para o nosso despertar espiritual, mas nós persistindo nas nossas curas, no nosso equilíbrio, na nossa evolução, dentro de alguns meses, dentro de alguns anos, né, nós vamos ter sim um impulso para um despertar espiritual mais elevado, mais cósmico, mais divino, tá? Esse é o caminho que todos os seres humanos, coligados à luz, conectados à luz, dentro dessa energia imaterial, esse é o nosso destino. O nosso destino é a vida cósmica, o nosso destino é a vida espiritual e, consequentemente, a vida divina, certo? Mas para isso o trabalho é longo, mas nós temos muito amparo, é só nós escolhermos este caminho e termos bastante paciência, estudarmos bastante. Nós temos que estudar, tá? As pessoas acham que não precisam estudar, nós precisamos sim, bastante, tá? Nós precisamos ler, nós precisamos buscar ensinamentos elevados, tá? Porque aqui neste mundo existem muitos ensinamentos que foram importantes para o desenvolvimento da nossa vida na matéria, mas para quem quer um desenvolvimento espiritual vai ter que transcender certos assuntos e certos conhecimentos na matéria, certo? Mas isso, certamente, aqueles que vão tendo esse sentimento interno, essa vontade interna, esses sentimentos vão sendo desenvolvidos, amparados e direcionados pela hierarquia. Nós não devemos nos preocupar, nós devemos continuar estudando, buscando, equilibrando todos os dias esta evolução nas nossas vidas, ok? Bom, este é o primeiro aspecto em relação ao desenvolvimento do reino humano aqui na Terra. O outro reino que está aqui em evolução é o reino que eles chamam de infra-humano, que se chama de karma de espécie, ou também alma-grupo, aonde estão o reino mineral, o vegetal e o animal, tá? Então vamos ver, esse reino aqui, o dos animais. Os animais, eles podem receber uma alma individualizada, visando sua transição para o reino humano, e cabe ao ser humano auxiliar nesse processo. Veja bem, o reino infra-humano, veja bem, ele está aqui, ó, ele é subdividido em alma-grupo. Então existe o reino mineral, o vegetal e o animal. E olha só essa expressão, ou melhor, esta colocação. Os animais podem receber uma alma individualizada. Como assim, Mari? É uma alma grupo, mas pode receber uma alma individualizada. Significa o seguinte, vamos dar um exemplo concreto, que está acontecendo muito nesse período de despertar da nossa consciência espiritual para a energia crística aqui na Terra. Vocês que estão ouvindo neste momento esta palestra já devem ter percebido que muitos animais, eles estão tendo uma aproximação com muitos seres humanos, certo? Não apenas uma aproximação de animal de estimação, não. Está havendo, a gente percebe muito claramente, uma evolução, um entendimento mais íntimo, mais próximo entre um animalzinho e um ser humano, né?
Então, quando isso acontece, quando aquele animal ele se torna parte integrante de um grupo de almas humanas, vamos dar um exemplo. Eu, por exemplo, tenho 2 gatinhos, né? O Mimi e a Mima, o Micael e a Micaela. Muito bem, os 2, eles já desenvolveram ou estão em desenvolvimento a sua alma individualizada, tá? Por quê? Porque eles claramente conseguem se comunicar conosco. Eles se comunicam conosco, nós nos comunicamos com eles, nós temos uma interação com eles, eles fazem parte da nossa família, eles fazem parte da nossa vida, nós os tratamos como membros da nossa família. Então, nesse ponto aqui, o animalzinho ele já está com uma alma individualizada e nós, então, quando temos esses animaizinhos que nós sentimos que eles têm uma conexão e uma ligação emocional, mental conosco, significa que nós temos um compromisso de auxiliar essas amadas criações, essas amadas criaturas a desenvolverem essa alminha naquele corpo, para que num próximo estágio evolutivo, essa alma possa entrar em um desenvolvimento de um corpo humano, né? Isso pode acontecer num determinado planeta, num determinado sistema de vida, certo? É muito comum acontecer isso faz parte de um determinado grupo de almas, tá? Agora, existem os animais que fazem parte da alma grupo. O que é alma grupo? Aqui significa o seguinte, por exemplo, existem animais que eles não conseguem ter essa conexão desse relacionamento mais harmônico, mais equilibrado, né? Essa ligação mais afetuosa com o ser humano. Eles são mais agressivos, mais violentos, eles ainda vivem no que a gente chama alma grupo, como está exposto ali. Então, eles ainda estão com um desenvolvimento instintivo muito grande, tá? Eles respondem pelo karma do alma grupo, certo? Um karma de alma grupo, então vamos dar um exemplo concreto assim. Os leões, por exemplo. Os leões, os tigres, o urso, não importa. Ou mesmo determinadas raças de cães, né? Enfim, aqueles animais que eles realmente não têm ainda uma amabilidade, não tem ainda uma abertura para a convivência com o ser humano, né? Então, esses animais, eles respondem pelo karma grupo, pela alma grupo, certo? Então, eles vão viver da forma que eles precisam viver, eles vão viver da forma instintiva, né? E a forma instintiva é a lei da sobrevivência, né? Então, quem sobrevive é o mais forte, né? Então, ali existe um outro tipo de desenvolvimento, de evolução. Mas no caso dos animais que recebem uma alma individualizada, significa que são animaizinhos já que estão desenvolvendo a sua energia de preparação para um dia estarem sim vivendo um outro nível de evolução, uma evolução muito próxima com o ser humano, certo? E a gente vê muito claramente esse tipo de animaizinhos, né, tendo essa alma individualizada. Então, sim, nós temos que ter um amor muito grande, um cuidado muito grande, mesmo com os animais do alma grupo, tá? Porque eles têm uma alma, todo animal tem uma alma,
tá? Só que uns, como eu falei, estão ainda respondendo pela alma grupo e uns já estão na alma individualizada, certo? Então, uma alma individualizada, ela tem os mesmos sentimentos que nós, seres humanos, temos. Frio, fome, tristeza, medo, né? Então, olha o cuidado que nós temos que ter com esses animaizinhos. Então, temos que tomar muito cuidado com animaizinhos que são abandonados, que são maltratados, que são negligenciados, né? Nós temos que tomar muito cuidado, porque nós podemos, e nós temos sim um karma gravíssimo, nós que estamos aqui em um corpo humano, nós temos um karma bem grave para lidar com isso, para resolver isso, nesta vida e nas próximas etapas, nas etapas futuras, tá? Por conta das negligências, dos maus tratos, e da total desrespeito, né? Total desconsideração, uma total e absoluta insensibilidade com relação aos animaizinhos abandonados, aos animaizinhos que são maltratados e muitas vezes são mortos de uma maneira muito violenta, né? Então veja que isso é muito grave. Nós temos que tratar muito isso dentro da nossa alma. Nós aqui, né, eu e a Margarete, a gente tem o nosso hábito de fazer as orações, as meditações diariamente, como vocês sabem, né, quem acompanha o nosso trabalho, sempre por volta das 6 da manhã, às vezes um pouco antes, a 1 e pouquinho da tarde e depois das 21 horas, né, ou a partir das 21 horas. E nós sempre pedimos pelo reino animal, também por todos os reinos. E porque nós temos também, né, 2 animaizinhos que estão sim já com uma alma individualizada e estão sim sendo trabalhados espiritualmente para um próximo estágio evolutivo deles, né? Então a gente sente sim essa necessidade de doar essa energia para que a hierarquia que cuida dos animaizinhos possa direcionar essa energia para o cuidado e o resgate de todos os animais neste mundo, certo? Muito bem. Outro, né, aqui já falamos, né, então, sobre esse karma que a humanidade tem, né, dessa destruição da natureza, então, né, das plantas, dos agrotóxicos e tudo mais, e dessas questões dessa matança de milhões de animais diariamente, que causam um karma considerável para a humanidade, né? É um assunto delicado, é um assunto muito delicado. As pessoas não se dão conta, por exemplo, que elas estão se alimentando da morte, que elas estão se alimentando do sofrimento, né? Cada vez que ela ingere, né, carne, né? E isso realmente precisa ser desenvolvido, essa consciência precisa ser desenvolvida por todos nós, tá? E isso leva tempo para nós despertarmos, mas quem já está nesse caminho deve persistir e deve fazer orações e pedir com muito amor que o plano divino vá cuidando dos seres humanos que ainda não despertaram para essa condição kármica da matança dos animais, né? Mas também existe esse karma individual aqui, né? Então, existem muitos seres humanos aqui que vão responder por isso, ou agora, ou numa próxima existência, né? Bom, mas o livro também diz que para os que querem saldar estes débitos são muito auxiliados realizando ações opostas ao que foi feito no passado, né?
Então quem vivenciou uma experiência nesta encarnação ou em outras, por exemplo, com a questão da matança de animais, pode sim pedir ao plano divino auxílio para ser encaminhado para fazer uma reparação kármica nesse sentido, certo? E se esse pedido ele for um pedido puro, sincero e verdadeiro, né? A hierarquia vai dar o encaminhamento para quem quiser fazer uma reparação nesse nível. No momento adequado, vai preparar esta pessoa para realizar o trabalho que precisa ser realizado, ok? Muito bem, vamos para o nosso próximo ponto, né? O próximo reino que aqui neste mundo está passando por processos de curas, tá? Nós temos também um outro karma, melhor falando, aqui na Terra para responder, né? Nós estamos falando dos reinos que aqui estão e os processos evolutivos. Nós temos então aqui um outro processo evolutivo que nós temos que cuidar, que são, aqui o livro diz, um outro karma planetário a ser saudado pela humanidade são os seus pensamentos, suas palavras negativas e densas, e a selvageria do reino animal que já falamos, né? Então, pensamentos, palavras negativas e densas e a selvageria no reino animal causam grandes fenômenos destrutivos na natureza, tá? Então, por isso que nós estamos percebendo, né, situações, por exemplo, de vendavais intensos, enxurradas, né? Situações realmente assim, fenômenos da natureza, fenômenos que geram destruição mesmo, trazem inclusive desencarnes, mortes, né, para seres humanos, né? Então, exatamente, os pensamentos, as palavras negativas que as pessoas proferem, que nós seres humanos proferimos diariamente, eles saem de nós como se fosse uma onda, imagine uma onda, e ela vai indo, e onde ela vai passando, ela vai se unindo com os outros pensamentos, com as outras palavras, com as outras sensações negativas das outras pessoas, tá? E esse campo de energia, ele vai ficando denso, ele vai ficando pesado, ele vai ficando negativo, ele vai ficando realmente muito pesado em relação à nossa convivência, né? A estar em certos lugares, né? A gente sente a energia de certos lugares, né? E diante disso, para equilibrar os devas e os elementais da natureza, que também são outros reinos que aqui estão evoluindo, para ajudar no equilíbrio e na purificação desses pensamentos, então geram-se vendavais, né? Geram-se enxurradas, purificações com os elementos água, os elementos ar principalmente, e até o fogo em alguns casos, né? Precisa transmutar certas regiões com o fogo, como foi o caso lá recentemente nós tivemos então ali na Europa, na Espanha e em vários outros lugares aí, a questão dos vulcões, né? Que é o elemento fogo que ali eclodiu para se fazer uma grande purificação. O fogo, ele trabalha num nível muito intenso de cura e purificação planetária. O elemento ar também. Mas nós vamos falar isso daqui a pouquinho, tá? Nós vamos tratar desse assunto, desses elementos da natureza, esses elementais da natureza, certo? Bom, depois aqui também está evoluindo o reino vegetal, né? E como o livro diz,
é o que melhor está cumprindo com o propósito divino na Terra e muito contribuirá para o equilíbrio psíquico da humanidade no futuro. As plantas, elas têm um deva, as plantas têm uma energia divina colocada nelas, certo? Quando nós, seres humanos, estivermos em um nível de purificação do nosso coração bem adiantado, nós poderemos nos comunicar com as plantas, nós poderemos sentir muito a energia das plantas. Tem gente que já tem, né, essa habilidade, essa energia sensível, melhor falando, já em desenvolvimento, já despertando, né? Então, nós sim podemos nos comunicar com o reino vegetal. O reino vegetal tem sim a sua forma de comunicação com os seres humanos. Mas também, né, infelizmente, nós aqui queimamos, destruímos, cortamos, né, degradamos áreas, né, preservadas com árvores que estão ali para trazer um equilíbrio, né, do equilíbrio do planeta, um equilíbrio em todos os sentidos. Mas me parece que a humanidade não está entendendo muito isso também, né? Nós estamos também gerando um karma com este reino vegetal. Então, muitas pessoas que trabalham com a questão da madeira, né, que vem das árvores, precisam fazer uma avaliação urgente em relação a esta profissão que estão desenvolvendo, tá? Questão da madeira. Tem gente que diz, mas aqui é de madeira reflorestada, não é madeira nativa e tudo mais. Mas mesmo assim, eu acho que nós precisamos pedir, né, quem está com o coração mais aberto deve pedir e trabalha com isso, tem uma ligação com isso, deve pedir uma orientação divina, deve pedir uma instrução para resolver esse karma na sua vida, tá? Porque esse é um karma e ele é muito pesado. E ele vai trazer muita dor e sofrimento para quem estiver trabalhando com isso e não estiver trabalhando de uma maneira extremamente sustentável, tá? Sob uma orientação divina verdadeira, tá? Então temos que ter um cuidado muito grande também com este reino e este nível de evolução. O outro reino que está aqui evoluindo é o reino mineral, tá? Vamos ver quais são as principais características, o que esse reino está aqui trabalhando aqui nesse planeta. Ele desenvolve a capacidade seletiva e está ligado ao karma da matéria. Então, olha só, a gente vê aqui, ó, né, pedra, né, estrutura. Então, ele trabalha muito com o karma da matéria, da estrutura da vida na matéria, tá? E ele é o reino mineral, ele possui também uma característica muito importante aqui, como ele diz aqui, ó, desenvolve a capacidade seletiva. Aqui ele está se referindo à distribuição dos continentes. Ele já trabalha a seleção das almas, a seleção das plantas, a seleção dos diversos tipos de reino mineral que existem aqui, a seleção, a divisão dos mares, né? Então, este é um dos trabalhos importantíssimos de desenvolvimento e evolução no planeta que o reino mineral desenvolve aqui, tá? Como ele disse, ele é ligado ao karma da matéria, então é bem isso, ele vai fazer todo um posicionamento, né, dos continentes, das ilhas, onde existe a questão da formatação das rochas,
da própria formatação da terra, né, onde vai se moldar então a terra, e aí a terra, as plantas, os animais e o próprio ser humano também, né? Então veja a importância desse reino para a evolução de um planeta. O livro também diz assim, que atualmente este reino se sutiliza, olha só, a ponto de se tornar um elo de focalização de energias extraplanetárias. Olha só, então possivelmente, né, este reino ele já está se trabalhando para no futuro receber energias, emanações extraplanetárias, né? Ou seja, uma outra programação será dada para o reino mineral. E hoje ele faz isso, ele trabalha nesse nível aqui, tá? Mas no futuro ele vai desenvolver um outro tipo de trabalho, um outro tipo de evolução, um outro tipo de contribuição ele dará aqui para a humanidade, tá? Que neste momento ele ainda, esta informação não foi revelada no momento presente, mas, né, um dia poderá ser revelada no momento oportuno para as pessoas que terão a missão de trazer essa informação para o desenvolvimento da humanidade. As pedras, os cristais e metais, eles foram usados de modo muito distorcidos aqui na Terra, de fato, né? Os cristais, eles hoje são utilizados muito na questão de joias, né? A fabricação de joias, de ornamentos decorativos, né? E isso é muito sério, é muito complicado. É um karma bem grave mesmo. Os metais foram usados de modo distorcido também. Por exemplo, o livro diz que a energia nuclear, né, ela foi trabalhada, foi fundamentada através do reino mineral, porque existem elementos químicos radioativos em muitas pedras que pertencem ao reino mineral, tá? Então veja bem a gravidade, né, do quanto o ser humano aqui ele usa os reinos para destruir. Vocês já se deram conta? Vocês já se deram conta que nós, seres humanos, estamos vivendo num planeta, nós aqui, almas, que estamos ocupando um corpo humano? Vocês já se deram conta que tudo aqui, uma parte dos seres humanos, não todos, né, usa os recursos naturais para destruir ao próprio ser humano, para um destruir com o outro? Vocês já se deram conta? Que karma é esse, hein? Que karma planetário que nós aqui estamos passando, gente? Isso não é uma coisa muito boa. Significa que nós, no karma do inconsciente da Terra, do inconsciente coletivo, nós somos almas destruidoras. Nós destruímos a vida. Percebe? Não estou falando isso para todos, né? Mas para um número bem importante de seres humanos aqui, eles fazem isso. Porque tudo que cai na mão de pessoas e que tem uma ambição, uma ganância, eles destroem. Eles usam para dominar, para escravizar, para controlar, para destruir tudo aqui. Vocês já se deram conta? É muito grave isso, né? Então, como é que nós temos que equilibrar essa energia em nós, né? Então, primeiro ponto, termos a ciência de que este reino, não só o reino mineral, né, mas todos os reinos, ele precisa
ele precisa ser utilizado por nós de uma maneira que o plano evolutivo, né, que o plano divino vá cuidando tanto do reino mineral como dos demais reinos, o animal, o vegetal e de nós mesmos. Né? Nós somos o reino que mais deveria ter evoluído, pelo menos estava, né, na programação, e é o que mais hoje está atrasado aqui nesse mundo. E se diz ainda que nós somos seres humanos que somos racionais, que pensamos, né, que temos um certo nível de pensamento, de certo nível de cognição, né? Imagine se nós não tivéssemos então, né? Então esses pensamentos, esse nível cognitivo, ou seja, esse nível de conhecimento, ele está sendo muito mal utilizado por boa parte da humanidade, né? Então veja, quantas coisas nós temos que aprender, quantas coisas nós temos que nos equilibrar para estarmos em sintonia e em equilíbrio com estes reinos, né? Então vamos também pedir nas nossas orações, nas nossas meditações, que o plano divino nos ajude a nós nos equilibrarmos com esta energia, ou com as energias de todos os reinos, tá? Vamos ver qual é a próxima informação. Temos o reino elemental, isso que eu falei antes, né, que nós iríamos tratar dele. Então, vamos ver aqui. O reino elementar, segundo o livro, ele diz assim, que a consciência ainda densa da humanidade não permite ao ser humano ter conhecimento da essência deste reino, ou seja, nós ainda, por sermos o que eu acabei de expor, seres humanos destrutivos, né? Nós não conseguimos saber qual é a missão desses elementos na nossa evolução e na evolução do planeta, né? Nós não conseguimos ter conhecimento da essência. O que é a essência? A essência é para o que foi criada, para que foi criada a terra, para que foi criada a água, o fogo e o ar. Para que Deus criou esses elementos da natureza, né? Nós não sabemos isso. Nós usamos de uma maneira indiscriminada tudo. Por quê? Porque nós temos ainda uma consciência densa. O que é uma consciência densa? É uma consciência desconectada da luz. É uma consciência ambiciosa, gananciosa, inconsequente, ignorante, ou seja, a gente ignora que nós estamos em um mundo, que nós estamos aqui para evoluir, para nós nos equilibrarmos com todos esses reinos aqui que também estão passando por evolução. Nós somos seres ignorantes, ou seja, nós ignoramos que nós somos almas que podemos ser muito transgressoras, né? Ou seja, que nós podemos ter feito coisas que não foram nada boas para a vida aqui deste mundo, né? Então, em função disso, nós não conhecemos o verdadeiro significado, a verdadeira natureza, a verdadeira importância desses elementos da natureza para o nosso desenvolvimento e o desenvolvimento do planeta de uma maneira sustentável. Vamos entender um pouquinho então, né? Então, no momento presente, este reino faz parte da corrente evolutiva na Terra. Ele cumpre certas tarefas que lhes cabem na evolução de um sistema planetário, tá? Vamos ver aqui o que eles trabalham então. Eles estão sim no momento presente fazendo certas tarefas. Vamos ver assim, quais são os principais elementais, o reino dos elementais da natureza, tá? Então, nós temos aqui a terra, a água, o fogo e o ar, tá? Bom, eles
a principal tarefa deles é trabalhar com grandes purificações, tá? Os elementais da natureza, esses são elementais da natureza. Eles podem desenvolver grandes purificações no planeta Terra. A Terra em si, ela possui, né, minerais, possui substâncias minerais, né, que aqui são utilizadas basicamente, né, para a manutenção e a manutenção e a condição de o reino vegetal conseguir se desenvolver. E o reino vegetal está aqui para trabalhar o equilíbrio psíquico da humanidade. Olha, então a Terra, ela dá a base para que o reino vegetal seja plantado, cresça e consiga as plantas equilibrar a condição psíquica do ser humano. Então, existem árvores, existem flores, existem plantas medicinais que precisam da terra para poder crescer, germinar, crescer e emanar a energia divina das plantas para o equilíbrio da nossa mente e das nossas emoções, ok? Essa é a função do planeta Terra, ou da Terra, do elemental da natureza Terra. A função da água é a purificação, tá? A purificação do corpo emocional nosso, é a limpeza do nosso corpo emocional, certo? Vocês já ouviram falar sobre aquela passagem em que Jesus caminha sobre as águas? E ele, então, chega, né, para os apóstolos que estavam no barco ali, né, passando por uma prova, daquela tempestade no meio do mar, né, passando por uma tempestade, e ali, e de repente eles, né, veem, segundo as escrituras sagradas, vem Jesus, né, caminhando sobre a água de uma maneira tranquila. O que é a frequência ali de Jesus quis falar, né? O que a gente tem que entender com a questão da água? Quando Jesus caminha sobre as águas e ele diz, homens de pouca fé. Então, a questão da água, ela está aqui nesse mundo para purificar o nosso corpo emocional, para que nós tenhamos equilíbrio emocional. Equilíbrio na nossa vida, sob quaisquer circunstâncias, porque o nosso equilíbrio emocional aqui foi extremamente abalado com todas as nossas experiências que nós vivemos nesse mundo, com tudo o que nós falamos até agora. E as pessoas, por exemplo, que se alimentam da carne, são pessoas que têm o seu corpo emocional extremamente desequilibrado, tá? Então, um dos pontos que nós devemos trabalhar a nossa cura do nosso corpo emocional é parar de comer a carne, porque a carne vai trazer a dor do animal, a morte do animal, o sofrimento do animal e, consequentemente, tudo isso vai ficar dentro do nosso corpo emocional também, tá? Então, a água, ela existe para purificar o nosso corpo emocional. A água dos mares, ela está aqui também, né, juntamente com todos o que existe, né, nos mares, os peixes, né, e toda a vegetação aquática, né, ela existe para trazer também grande purificação, grande equilíbrio kármico no planeta, porque do contrário, esse planeta já teria se desintegrado, tá? Com tanta negatividade que aqui existe. E o mar, ele representa também os códigos da misericórdia. É um dos
lugares que têm os códigos da misericórdia implantados pela hierarquia. Tanto é que existe uma hierarquia aqui atuando nos mares, que é a hierarquia intraoceânica, tá? Que ela não se apresentou para a humanidade, tá? Não se apresenta porque não chegou o momento para se apresentar ainda, né? Um dia, quando nós estivermos com o nosso corpo emocional equilibrado, ela se apresentará, certo? Quando nós estivermos em um nível de purificação muito elevado, ela conseguirá se apresentar para nós. Bom, depois nós temos a energia do elemental da natureza, o fogo. O fogo é um grande transmutador. Vocês já ouviram falar, né, uma expressão que se chama o fogo do Espírito Santo de Deus, o fogo cósmico, o fogo violeta, a chama violeta. Já ouviram falar essas expressões, né? São expressões pertinentes no processo de uma cura, de uma transmutação, de uma desintegração de forças muito negativas, de forças muito pesadas que estão no nosso corpo mental, no nosso corpo mental e no nosso corpo duplo etérico, corpo físico duplo etérico, tá? Então o fogo ele é muito utilizado para a libertação de pensamentos, de estruturas psíquicas extremamente doentias. O fogo ele é muito utilizado para curas e libertações, curas e transmutações de coisas espirituais, mentais, emocionais extremamente densas, certo? Vamos lá. Depois nós temos o elemental da natureza, o elemental ar, né? O ar também, ele é no mesmo nível da água, né? Da água e do fogo. Ele é um elemental que ajuda a desmaterializar formas de pensamento, formas de sentimento que são negativas no campo psíquico da Terra, né? Então, como a gente falou agora há pouco, os grandes vendavais, né? Os ventos fortes, eles ajudam a desintegrar os pensamentos dos seres humanos, as atitudes, as palavras que são densas, que são negativas e que são destrutivas, certo? Tá? Bom, aqui também diz no livro que esses elementais, então, eles podem tomar formas, né, para gerar grandes purificações, mas também em muitas dessas purificações podem ocorrer destruições, tá? Isso está muito é uma linha tênue realmente, né? Onde tem uma grande purificação, onde os elementais da natureza atuam com grande purificação, sempre vai ter destruição junto, tá? Aqui nesse planeta é assim, por enquanto, precisa ser assim. Infelizmente, por causa do tamanho da negatividade que aqui existe entre os seres humanos, entre todos os reinos, como a gente já comentou, tá? Então, o reino elemental, os elementais da natureza, esses são os principais, e essas são as principais funções: purificar, desmaterializar, desintegrar forças retrógradas, energias que impedem a evolução dos seres humanos aqui na Terra e dos outros reinos também, ok? Bom, gente, vamos ver aqui. Eu acredito que para, né, esta nossa aula, né, esses nossos ensinamentos, para este primeiro item do capítulo 5, nós vamos então concluindo por aqui, tá? No próximo mês nós vamos ter novamente a continuidade dos reinos em evolução que estão aqui na Terra, tá bom? Tenhamos um mês bastante abençoado,
com muita luz, muito amor e muita cura, paz e luz nas nossas consciências. Até o próximo mês. Obrigada, gratidão a todos.